Não se engane pela aparência colorida. Essa criatura injeta um veneno tão potente que pode causar falência múltipla de órgãos em questão de minutos. Um simples toque pode ser fatal. Aqui, na floresta densa e úmida da Amazônia, o ar é pesado e quente. O som do vento sussurra pelas folhas, enquanto a selva parece estar em constante movimento. A cada passo, você ouve o barulho da natureza selvagem, pássaros cantando, macacos gritando ao longe, e o som constante de galhos quebrando sob o peso de animais invisíveis. Mas o que se esconde aqui vai muito além da beleza. É um mundo de adaptações extraordinárias, onde cada criatura desenvolveu estratégias únicas para sobreviver. Cores que alertam sobre perigos mortais, comportamentos que desafiam nossa compreensão e formas de vida que parecem saídas de outro planeta. Bem-vindos a esta jornada fascinante pelos mistérios da Amazônia. Prepare-se para descobrir criaturas que desafiam nossas expectativas. Hoje, vamos conhecer a verdadeira face da selva amazônica, onde cada espécie conta uma história única de sobrevivência. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia se impõe como a maior floresta tropical do planeta. Ocupando quase 60% do território brasileiro, a floresta amazônica é um mundo vivo dentro do nosso mundo. Mais do que uma floresta, a Amazônia é um imenso berço da vida. Em seu interior, árvores colossais regulam o clima e mantêm o equilíbrio da terra. Entre elas, floresce uma riqueza biológica sem igual. Mais de 40 mil espécies de plantas, 3.000 tipos de peixes, 1.300 espécies de aves e centenas de mamíferos formam o retrato da maior diversidade do planeta reunida em um só lugar. Mas há algo que poucos sabem sobre esta floresta majestosa. Por trás de toda essa beleza e importância para o mundo, existe um lado sombrio. Um lado onde a natureza criou algumas das armas biológicas mais letais que já existiram. A luz da manhã começa a filtrar pelas árvores gigantes. O calor já é intenso, mesmo no início do dia. Os sons da floresta acordam devagar. O chão da selva é como um tapete molhado de folhas. A cada passo, pequenos insetos voam e você sente o cheiro forte da terra úmida misturado com flores. É aqui que encontramos algumas das criaturas mais fascinantes da Amazônia, os sapos dardo coloridos. À primeira vista, eles parecem pequenas joias espalhadas pelo chão da floresta. Alguns brilham com um amarelo vibrante decorado com listras negras elegantes. Outros exibem um azul elétrico tão intenso que parece artificial. São pequenos, caberiam na palma da sua mão, mas não se deixe enganar pela aparência encantadora. Esses pequenos sapos carregam alguns dos venenos mais poderosos do mundo.
Existem várias espécies desses sapos coloridos na Amazônia. O sapo dardo dourado, com sua cor amarela brilhante, é talvez o mais conhecido da Amazônia. Já o sapo dardo azul impressiona com sua coloração azul vibrante que parece brilhar mesmo na penumbra da floresta. Cada cor é um aviso claro: mantenha distância. Eles se movem lentamente pela floresta. Não têm pressa, não têm medo. Sabem que são algumas das criaturas mais perigosas desse reino selvagem. Seus pulos são calmos e seguros. Seus olhinhos pretos e brilhantes observam tudo ao redor com uma confiança que poucos animais possuem. A pele desses sapos é como uma fábrica de veneno natural. Eles comem formigas e outros insetos que contêm substâncias tóxicas, e seus corpos transformam isso no veneno mais puro. Mesmo cercados de riscos e desafios, os sapos dardo revelam a perfeição de uma obra maior, em seus mínimos detalhes, das cores vibrantes ao veneno invisível. A natureza mostra sinais de um Criador que desenhou cada forma de vida com propósito. Na Amazônia, cada ser, por menor que seja, é parte de um plano grandioso que une beleza, mistério e equilíbrio. Subimos pelas árvores gigantes da floresta, onde a luz do sol cria um jogo de sombras que dança entre os galhos. Aqui, a 10 ou 15 metros do chão, o calor se intensifica, o ar fica mais seco e você pode sentir o cheiro das folhas aquecidas pelo sol tropical. É neste mundo vertical que encontramos uma das mestras da camuflagem, a iguana verde. À primeira vista, pode ser difícil vê-la. Seu corpo pode chegar a quase 2 metros de comprimento, mas ela se mistura perfeitamente com o ambiente ao redor. A iguana verde não precisa de veneno para sobreviver. Sua arma é a adaptação constante. Quando jovem, sua pele verde brilhante se confunde perfeitamente com as folhas novas. Mas conforme envelhece, algo fascinante acontece. Suas cores vão mudando. O verde vibrante vai dando lugar a tons mais escuros, acinzentados, até chegar em marrons terrosos. Não é apenas o tempo passando, é evolução em ação. As iguanas mais velhas, com suas cores escuras, se misturam perfeitamente com os troncos e galhos mais grossos, onde costumam ficar. Cada fase da vida tem sua própria estratégia de camuflagem. Mas a mudança de cor não para por aí. Quando o sol bate forte, ela clareia para refletir o calor. Mas quando a floresta esfria, escurece para absorver cada raio de energia. A iguana carrega em sua pele a sabedoria de um clima que nunca descansa. A iguana verde nos ensina que na Amazônia, nem sempre a estratégia mais óbvia é a melhor. Enquanto outros animais investem em velocidade ou força, ela escolheu a paciência e a arte de passar despercebida.
contando as áreas mais densas da floresta, onde a vegetação é tão fechada que mesmo no meio do dia parece ser tarde, o ambiente parece mergulhado em um crepúsculo eterno. É nesse cenário de sombras e silêncio suspenso que habita o maior predador das Américas, a onça pintada. Com até 80 quilos de puro músculo, a onça pintada da Amazônia possui a mordida mais forte proporcionalmente entre todos os felinos do mundo. Sua mandíbula pode exercer uma pressão de mais de 250 quilos por centímetro quadrado, força suficiente para quebrar o crânio de um jacaré ou o casco de uma tartaruga. Suas patas são enormes, cada uma do tamanho de uma mão humana, com garras retráteis afiadas como lâminas. Seus músculos das pernas são tão poderosos que ela pode saltar até 6 metros de distância, ou subir uma árvore carregando uma presa de 80 quilos na boca. As rosetas em sua pelagem não são apenas decoração. Cada padrão é único, como uma impressão digital. Elas criam uma camuflagem perfeita entre as sombras da floresta, quebrando o contorno do seu corpo e tornando-a quase invisível. Mas existe uma versão ainda mais misteriosa deste predador supremo, a onça preta. Apenas 6% de todas as onças nascem com essa coloração especial. Elas não são uma espécie diferente. São onças pintadas com uma condição genética chamada melanismo. Olhando de perto, ainda pode-se ver as rosetas em sua pelagem negra, como desenhos gravados na escuridão. As onças pretas são consideradas ainda mais furtivas. Elas se movem como a própria escuridão da floresta. Alguns povos indígenas acreditam que elas são espíritos da mata, guardiãs dos segredos mais profundos da Amazônia. Durante a época de caça, a onça se transforma. Ela pode nadar por quilômetros perseguindo peixes e jacarés. Pode se arrastar pelo chão da floresta por horas seguindo o rastro de uma paca ou capivara. Diferente de outros felinos que vão para a garganta, a onça prefere atacar a cabeça. Uma única mordida no crânio e tudo termina rapidamente. É eficiente, é mortal. Mas a vida de uma onça não é só sobre a caça. Durante a época de reprodução, os machos podem percorrer mais de 100 quilômetros procurando por uma fêmea. Eles marcam território com arranhões em árvores e um rugido que pode ser ouvido a 5 quilômetros de distância. Hoje, restam mais de 6.000 onças pintadas na Amazônia brasileira. O desmatamento e a caça ilegal ameaçam constantemente estes predadores magníficos. A onça nos ensina que na Amazônia, o poder verdadeiro não precisa se exibir. Ele se move em silêncio, espera o momento certo e age com precisão absoluta. Nas águas escuras dos rios amazônicos, onde a onça às vezes se aventura para caçar, existe um predador ainda mais antigo e muito maior: o jacaré, açu. Este é o maior crocodiliano da América do Sul. Machos podem ultrapassar os 5 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Uma criatura do tamanho de um carro pequeno que pode se mover como um fantasma debaixo d'água.
O jacaré-açu é uma máquina de caça perfeita que evoluiu ao longo de milhões de anos. Seus olhos, narinas e ouvidos ficam alinhados no topo da cabeça. Isso permite que ele fique quase completamente submerso, mas ainda assim enxergue, respire e escute tudo o que acontece na superfície. Sua pele negra funciona como camuflagem perfeita nas águas escuras da Amazônia. De dia, ele parece um tronco flutuando. À noite, ele praticamente desaparece. Ele pode ficar imóvel por horas, esperando. Peixes, aves, capivaras, até mesmo outros jacarés menores, tudo pode virar presa quando se aproxima da água. E quando ele ataca, é devastador. Suas mandíbulas se fecham com uma força de mais de 1.500 quilos por centímetro quadrado. Uma vez que ele morde, não há escape. Seus 68 dentes curvos foram feitos para segurar, não para soltar. Mas o jacaré-açu não é apenas força bruta. Durante a época de reprodução, estes gigantes se tornam pais dedicados. As fêmeas constroem ninhos elaborados na margem dos rios, onde depositam até 50 ovos. Por 90 dias, a mãe guarda o ninho dia e noite. O jacaré-açu é o guardião silencioso da Amazônia. Mais que caçadores, eles mantêm o equilíbrio invisível dos rios. Regulam populações, abrem caminhos, moldam o ambiente sem serem vistos e vivem muito além do tempo da maioria. Alguns ultrapassam um século de vida, assistindo gerações inteiras nascerem e desaparecerem. Olhar para um jacaré-açu é ver o passado ainda vivo, um eco dos dias em que os répteis governavam o planeta. Das águas escuras dos rios, retornamos às copas das árvores, onde uma das inteligências mais surpreendentes da floresta se movimenta através dos galhos com agilidade impressionante. O macaco-prego. Com apenas 45 centímetros de comprimento e pesando no máximo 4 quilos, este pequeno primata é considerado um dos macacos mais inteligentes do mundo. Sua pelagem marrom escura contrasta com o rosto claro, criando uma máscara natural que lhe deu o nome. Nos galhos mais altos, um grupo se movimenta em formação coordenada. Cada salto é calculado, cada movimento tem propósito. Eles se comunicam através de uma linguagem complexa de gritos, gestos e expressões faciais que poucos cientistas conseguem decifrar completamente. Mas a verdadeira genialidade do macaco-prego se revela na hora da alimentação. Ele pega uma pedra com suas mãos hábeis, a posiciona cuidadosamente e começa a quebrar cocos duros que seus dentes não conseguiriam abrir. Cada técnica é aprendida e passada de geração em geração. Os mais jovens do grupo assistem atentamente aos adultos, imitando cada movimento até dominarem a arte. A hierarquia social dos macacosini-prego é complexa e fascinante. O macho dominante lidera o grupo através da floresta, escolhendo as rotas mais seguras e os melhores locais para a alimentação. As fêmeas cuidam coletivamente dos filhotes, criando uma rede de proteção onde todos são responsáveis por todos.
Durante a época de frutas maduras, eles demonstram uma memória espacial extraordinária. Sabem exatamente quando cada árvore da floresta estará carregada e planejam suas rotas com semanas de antecedência. Sua dieta é impressionantemente variada. Frutas, insetos, pequenos lagartos, caranguejos, até mesmo outros pequenos mamíferos fazem parte do cardápio. Esta flexibilidade alimentar é uma das chaves do seu sucesso evolutivo. Os macacos prego podem viver mais de 40 anos na natureza. Durante este tempo, acumulam conhecimentos sobre a floresta que são repassados como uma biblioteca viva para as próximas gerações. Infelizmente, o desmatamento e a fragmentação da floresta ameaçam estes primatas inteligentes. Grupos isolados em pequenas áreas não conseguem manter a diversidade genética necessária para sobreviver a longo prazo. Na Amazônia brasileira, vivem 60% de todas as espécies de primatas da América do Sul. Cada macaco prego perdido é um pedaço da inteligência da floresta que desaparece para sempre. Das copas onde os macacos prego demonstram sua inteligência, seguimos para encontrar uma das criaturas mais icônicas da floresta amazônica. Um pássaro que se tornou símbolo da biodiversidade tropical, o tucano. Na Amazônia, vivem cerca de 22 espécies diferentes de tucanos, cada uma com suas características únicas. O tucano toco, também conhecido como tucano-sul, é o maior de todos, podendo chegar a 63 centímetros e pesar até 680 gramas. Seu bico alaranjado e amarelo brilha como uma chama entre as folhas verdes, mas a floresta abriga outras espécies igualmente fascinantes. O tucano de bico verde, com sua garganta amarela contrastando com o bico esmeralda. O tucano de peito amarelo, com sua plumagem negra decorada por uma explosão dourada no peito. E os araçaris, tucanos menores, com padrões coloridos únicos que parecem ter sido pintados à mão. Apesar do bico parecer desproporcional, ele é uma obra-prima da natureza. Leve, resistente e cheio de funções. Ajuda a alcançar frutos distantes, capturar pequenos insetos e até regular a temperatura corporal nos dias quentes da floresta. No ar, os tucanos voam em trajetórias onduladas, entre batidas rápidas de asa e planadas curtas. E na mata, suas vozes quebram o silêncio com grasnados roucos e chamados agudos, sempre inconfundíveis. Mais do que ícones visuais, são jardineiros da Amazônia. Ao se alimentarem de frutos e espalharem sementes por grandes distâncias, garantem a regeneração da floresta. Mas a beleza também atrai riscos. Serpentes, macacos e até aves maiores rondam seus ninhos. Por isso, os tucanos buscam ocos altos em árvores antigas, confiando à altura a segurança de seus filhotes. Coloridos, barulhentos e indispensáveis para o equilíbrio da floresta, os tucanos anunciam agora outro símbolo vibrante da Amazônia: o íbis escarlate. Nas margens lamacentas e áreas alagadas, um vermelho intenso rompe o verde da paisagem. É impossível ignorar a presença do íbis escarlate.
Sua plumagem carmesim parece iluminada pelo sol, criando bandos que transformam o céu em um espetáculo vivo. O segredo dessa cor está na dieta. Crustáceos e caranguejos, ricos em pigmentos naturais que tingem suas penas ao longo da vida. Elegantes e sociais, os ibis se reúnem em grandes colônias. Constroem ninhos em manguezais e árvores baixas, sempre próximos da água que lhes fornece alimento. Lá, a fêmea deposita de 2 a 4 ovos, cuidados de forma cooperativa pelo casal. Durante o voo, seus movimentos são graciosos, alternando batidas rápidas de asa com longos deslocamentos em formação. E quando pousam em conjunto, tingem a paisagem de vermelho vivo, como uma chama que se espalha pelo horizonte. O ibis escarlate é mais do que uma ave deslumbrante. É também um indicador da saúde dos ecossistemas alagados da Amazônia. Onde ele prospera, a vida aquática segue equilibrada. No norte do Brasil, estas aves vivem em colônias integradas com outras espécies como biguás e garças, formando comunidades mistas que se deslocam conforme a necessidade de comida. São aves sociáveis e gregárias que pescam e descansam juntas, demonstrando um dos comportamentos mais cooperativos encontrados entre as aves amazônicas. O voo do ibis escarlate é um reflexo da beleza divina, uma obra do Criador que colore a Amazônia com sua assinatura eterna. Depois do vermelho vibrante que pinta os céus, a floresta nos conduz a um contraste inesperado: o silêncio lento da preguiça. Ela não vive de explosões de cor ou movimento. Sua existência é marcada pela calma. Entre galhos altos, pendurada de cabeça para baixo, transforma a lentidão em sua maior defesa. Duas espécies dividem esse espaço: a preguiça de 2 dedos, de hábitos noturnos, e a preguiça de 3 dedos, com o semblante sereno que parece carregar um sorriso. Ambas seguem o mesmo compasso, gestos raros, energia mínima, uma vida que flui devagar. Cada deslocamento é uma dança em câmera lenta. Leva minutos para percorrer a distância que outros animais cruzam em segundos. Mas nesse passo contido há uma sabedoria ancestral. A de gastar apenas o necessário, de nunca desperdiçar forças. Sua dieta é modesta: folhas, brotos e frutos, pouco nutritiva, mas suficiente para sustentar um corpo que aprendeu a viver no limite da economia. O alimento move devagar pelo sistema digestivo, e até a respiração e os batimentos do coração seguem o mesmo ritmo desacelerado. No corpo da preguiça, a floresta encontra abrigo. Seu pelo grosso serve de casa para algas e pequenos insetos, formando um microecossistema único. Ali, a vida floresce em escala invisível, provando que até a imobilidade pode gerar abundância. E mesmo tão vulnerável no chão, nas alturas se torna invisível.
Sua camuflagem natural, o silêncio dos gestos e a vida pendurada entre galhos a tornam quase intocável, até mesmo para onças e arpias. A preguiça é o lembrete de que a Amazônia não é feita apenas de velocidade, cor ou força. É também feita de silêncio, de pausa, de um tempo que flui devagar, um símbolo de resistência serena, reflexo tranquilo do Criador entre as árvores. Mas enquanto admiramos toda essa biodiversidade extraordinária, uma realidade preocupante ameaça cada uma dessas espécies que acabamos de conhecer. O desmatamento ilegal está empurrando centenas de animais amazônicos para a extinção. Áreas inteiras de floresta desaparecem diariamente, levando consigo os lares de milhares de animais. A cada árvore derrubada, o território de caça das onças diminui. A cada hectare destruído, os ninhos dos tucanos perdem suas árvores centenárias. Os sapos coloridos, que dependem da umidade específica da floresta, não conseguem sobreviver em áreas degradadas. As rotas migratórias dos ibis são interrompidas quando os manguezais são destruídos para dar lugar a pastagens. Os números são alarmantes. A cada minuto, perdemos uma área de floresta equivalente a 2 campos de futebol. Isso significa que, enquanto você assistiu a este documentário, dezenas de hectares de Amazônia podem ter sido destruídos. E com eles, desapareceram para sempre os lares de criaturas que levaram milhões de anos para evoluir. A Amazônia não é apenas uma floresta brasileira. É o coração verde do nosso planeta, pulsando vida através de cada árvore, cada rio, cada criatura que acabamos de conhecer. Esta gigantesca extensão verde produz cerca de 20% do oxigênio que respiramos, regula o clima mundial e abriga mais de 10% de toda a biodiversidade conhecida do planeta. A Amazônia não pertence apenas aos países que a dividem. Ela é patrimônio de toda a humanidade. E cabe a todos nós protegê-la para que as próximas gerações possam se maravilhar com as mesmas criaturas extraordinárias que conhecemos hoje. A conservação da Amazônia é uma corrida contra o tempo. Cada segundo conta, cada ação individual importa, porque proteger a Amazônia é proteger o futuro do planeta. Se você ficou fascinado por esta jornada pelos segredos da Amazônia, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nossos próximos documentários sobre a vida selvagem. Compartilhe este conteúdo com quem também ama a natureza e ajude a espalhar a consciência sobre a importância da conservação. Até a próxima aventura!